Que beleza! Mais um dia você aqui sempre correndo atrás de muito conhecimento e diversão. Aqui no nosso Carecas de Saber. Oi, turma, eu sou o professor Souto. Vamos falar de dilatação térmica? Para falar a verdade, toda dilatação, na verdade, é a dilatação volumétrica. Então, a dilatação que existe é a única, é a volumétrica. Professor, mas não tem outras? Calma. Oh, meu Deus, o negócio hoje está... Volumétrica. Tá jóia? Ô, professor, como assim? É assim, ó. Você tem um corpo sólido, imagine aqui um cubo, ele vai dilatar em todas as dimensões. Comprimento, largura e altura. Comprimento. Não esqueça que largura também é grandeza comprimento. E altura também é grandeza comprimento. Aqui na matemática, nós utilizamos o mesmo nome ou nomes diferentes para a mesma coisa. Acontece isso. Nomes diferentes, às vezes... Por exemplo, todas as grandezas aqui são grandezas de comprimento, mas aqui eu dou um nome de altura, que é um caso específico de lado perpendicular a uma base. Aqui é a largura, que é perpendicular a qualquer outra medida. Então, nós temos aqui um cubo. Quando você aquece esse cubo, o grau aumenta a temperatura. Aumentando a temperatura, aumenta o grau de agitação molecular. Aumentando o grau de agitação molecular, aumenta a distância entre as moléculas. Aumentando a distância entre as moléculas, ele sofre dilatação. Mas acontece o seguinte, quando o H tende a zero, quando, por exemplo, aqui a altura tender a zero, essa altura for muito pequenininha, nós teremos aqui uma chapa. E aí o negócio não vai ser volumétrico mais. Na verdade é volumétrico, só que a dilatação da altura será desprezível. Eu vou entrar em detalhes hoje. Aí nós temos aqui uma chapa. Ah, mas agora o comprimento, a largura tende a zero. Aí aqui nós vamos ignorar a dilatação da largura. E aí vai ficar a dilatação do comprimento. Então, quando é volume, dilatação volumétrica. Quando for numa chapa, dilatação superficial. E quando for dilatação no comprimento, dilatação linear. É aí que a gente separa em 3 dilatações. A dilatação linear é a dilatação num cabo da rede elétrica, por exemplo. A dilatação linear é a dilatação do trilho do trem, tá? Consideramos dilatação linear. Por quê? Porque as outras dimensões serão desprezadas. Também ocorrerá a dilatação, mas vai ser tão pequeno que não chega a entrar no cálculo. Então, vou apagar isso aqui. Vamos começar, então, com a dilatação linear, tá? A dilatação linear é quando prevalece o quê? O comprimento. Vamos supor, então, que eu tenho esses 4 pauzinhos aqui, e aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 paus. Tá? Aqui tem 4, aqui tem 8. Turma, qual é o comprimento? Isso daqui, então, a dilatação agora é a dilatação linear. Eu vou escrever aqui, ó. Dilatação linear. Linear prevalece somente, vou considerar a dilatação no comprimento. Então aqui nós temos o comprimento inicial. Aqui um comprimento inicial de um determinado cabo. O que é a linear? Pode ser um cabo, pode ser um fio, pode ser o trilho do trem, tá? Nesses casos, cabe aí a ideia da dilatação linear. Aqui nós temos um comprimento inicial de um cabo A. E aqui o comprimento inicial de um cabo B. Ô turma, o que nós estamos vendo aqui? Que o comprimento inicial do cabo A é menor que o comprimento inicial do cabo B.
Agora ele vai sofrer um aquecimento. Vamos supor que tem aí um alinhamento pelo aquecimento. Então eu vou colocar pela medida aqui desse pauzinho, eu vou colocar agora na horizontal. Então olha só. Vai ficar 1, 2, 3, 4. Tá vendo? Agora eu vou colocar, aqui são 8, tá? 8 barrinhas. Então eu vou colocar na mesma direção, ó. Vou até colocar aqui, mas vamos colocar aqui na mesma direção, dá para você ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, tá? Repare que esse comprimento inicial aqui era esse aqui praticamente, tá? Vamos colocar aqui, ó, comprimento inicial A. E aqui o comprimento inicial B. Ó, vou pôr aqui, ó, comprimento inicial B. Turma, vamos medir essa daqui, ó. Essa daqui foi a dilatação. Essa foi a dilatação do A. Ó aqui, ó. Olha o tamanho da dilatação do A. Vamos colocar a minha régua. Dá 1,5 régua mais ou menos. Pelo desenho você já está vendo. Agora, olha a dilatação do B. Espera aí, professor. Deixa eu entender. Qual dos dois sofreu maior dilatação, turma? Não foi o de baixo? O B não sofre maior dilatação? Por quê? Porque o comprimento inicial da barra B é maior. Ah, então quanto maior o comprimento inicial, maior a dilatação? Sim. Esse comprimento aqui, ó, é chamado de comprimento final de A. Este comprimento aqui é chamado de comprimento final do B. Então a primeira coisa que você tem que entender é que após o aquecimento, quem tem maior comprimento inicial sofrerá maior dilatação. É isso que os examinadores estão cobrando que o aluno entenda. Tá? Como é que é a fórmula? Ah, professor, essa dilatação será chamada de delta, porque é variação. O delta representa variação. Variação do quê? Ah, variação do comprimento. O delta L da barra A, então, é a dilatação da barra A. O delta L da barra B, a dilatação da barra B. Quanto maior o comprimento inicial, então, maior é a dilatação? Então, diretamente proporcional. Estou montando a fórmula aqui. Comprimento inicial A, comprimento inicial B. Quanto maior o L0, maior o delta L. Preste atenção. Quanto maior for o aquecimento ou o resfriamento, vamos entender isso como delta θ. Mais uma vez, temperatura final menos temperatura inicial, tá? Esse é o delta θ. Muito bem. Ah, mas professor, então quanto maior o aquecimento, maior a dilatação? Sim. Quanto maior o aquecimento, maior a dilatação. Quanto maior o resfriamento, maior a contração. Quanto maior for o resfriamento, maior a contração. Beleza, entendi. Agora é o seguinte, turma, e se esse material for o ferro e se for o alumínio? Nós temos uma característica do material que é representado pela letra alfa. No caso, o material A, e aqui é o material B. Esse alfa é chamado de coeficiente de dilatação linear. Preste atenção, meu filho. Preste atenção, por favor, meu filho. Isso. Então, esse alfa representa o quê? O material de que é feito o corpo sólido. Então, vamos só confirmar. Dilatação de sólidos, tá? Dilatação de sólidos é que nós estamos vendo. Vamos aí agora para a dilatação superficial. Turma, agora na dilatação superficial, nós temos uma placa, uma chapa, né?
Que mais? Uma tampa. Beleza? Então, vamos dar o exemplo aí de uma placa. Então, agora, na placa, a dilatação superficial, nós temos uma dilatação superficial. Então, vamos ter o aumento da área. Lembrando que a espessura aqui será desprezível. Ela tende a zero. Então, nós temos o comprimento e o comprimento. Então, a área é comprimento vezes comprimento. Mas eu vou colocar aqui como a área da placa, a área inicial. Então, como é que vai ficar a fórmula? Vamos ter que realizar um exercício envolvendo os três casos. Delta, em alguns livros ele coloca como ΔA, que é a variação da área. Isto é a dilatação superficial. Tá? Então, a dilatação superficial agora é ΔA. Visto que a área, se eu fizer aqui um aquecimento, ó, repare aqui, se nós fizermos um aquecimento, teremos aqui uma área final, tá? Então, o ΔA, o que é o ΔA? O ΔA é a área final menos a área inicial. O ΔA, que é a dilatação superficial, ela depende da área inicial, como no exercício do comprimento inicial. Só que agora nós temos um coeficiente beta vezes Δθ. Então, a fórmula é bem parecida com a da dilatação linear. Tá? Só complementando, na dilatação linear, o ΔL vai ficar L menos L0, né? Da aula passada. Mas como eu vou fazer exercício disso? Ô turma, o que é esse beta? Claro que nessas fórmulas nós temos uma boa aproximação. Como é que é essa aproximação? Na dilatação superficial, isso é para você gravar, tá? Mas a boa aproximação é que nós temos a dilatação linear e a dilatação linear. Então agora o beta, este coeficiente beta, será 2 vezes o alfa que é do exercício anterior, do modelo anterior. Na dilatação linear, esse é o alfa linear, tá? Então, 2 vezes o alfa linear vai ter o coeficiente de dilatação superficial. Vamos agora para a dilatação volumétrica. Olho no lance! Turma, então vamos lá. Dilatação volumétrica. Nós temos um paralelepípedo, por exemplo, assim, né? De metal, pode ser o que for aqui. Qualquer corpo sofre dilatação, tá, turma? No aquecimento ou no resfriamento sofre contração. Vamos chamar aqui de comprimento 1, aqui de comprimento 2 e aqui comprimento 3. Podemos ter várias situações aqui. Que eu digo o seguinte, isso é um paralelepípedo com L1, L2 e L3, sendo diferentes 2 a 2, né? Podemos ter o L1 igual a L2, L3, aí vai ter o cubo. Isso veremos em matemática na parte de geometria espacial. Turma, na dilatação volumétrica, pensamos em ΔV, só lembrando que é volume final menos o volume inicial. Então, esse paralelepípedo sofrerá aumento em suas dimensões. Aí nós teremos uma coisa parecida com essa, né? Sofrendo um aquecimento, teremos um aumento nas dimensões, tá? Então ele passou por um L1 com dilatação linear, dilatação linear, dilatação linear. O ΔV, então, será... Qual é a fórmula que nós vamos usar? ΔV, V0, depende do volume inicial. Quanto maior o volume inicial, maior a dilatação. Agora é um coeficiente gama, Δθ. Esse gama você tem que lembrar que é linear, linear, linear. O gama será aproximadamente 3 alfa. Deu uma trombada aqui na madeira, né? Então olha lá que bonitinho. E isso é importante você saber. Utilizaremos isso daqui em dilatação volumétrica de líquidos. Porque veja bem, agora nós estamos vendo dilatação volumétrica
superficial e linear de sólidos. Agora eu vou fazer um exercício envolvendo as três situações. Chocolate. Turma, agora vamos praticar um exercício que é o seguinte. Aqui nós temos o coeficiente de dilatação linear do vidro, coeficiente de dilatação linear do latão e coeficiente de dilatação linear do chumbo, tá? Aqui o comprimento inicial do cabo, área inicial da placa e volume inicial do paralelepípedo, tá? Aí a pergunta é, qual o comprimento final do cabo de latão após um aquecimento de 100 graus? Então, quando ele deu esse Δθ 100, ele disse que houve um aquecimento de 100 graus. Não confunda com temperatura de 100, não. Houve um aumento de 100 graus. Por exemplo, se a temperatura era 20, ele aqueceu para 120, teve um Δθ de 100, tá? Temperatura final menos inicial. Muito bem. Aí, eu vou fazer um exercício com cabo, um exercício com a placa, depois o exercício com o paralelepípedo, vou utilizar o chumbo, tá? Como não fiquei sem espaço aqui, vamos fazer o item A. Qual o comprimento final do cabo após esse aquecimento? Então, eu vou fazer ΔL L0 alfa Δθ. Primeiro eu acho a dilatação. L0 alfa Δθ. O cabo é a dilatação linear, né, turma? Como é um cabo, aqui nós temos a dilatação linear, tá? Então a dilatação do cabo vou juntar com essa fórmula, ó. ΔL é comprimento final menos o comprimento inicial, tá? A dilatação é o comprimento final menos o comprimento inicial. Vamos trabalhar com as duas fórmulas. Mas primeiro eu vou usar o ΔL aqui, a primeira, aqui em cima. Então, vamos chamar de equação 1. Aqui eu vou colocar como equação 1. E aqui é a equação 2. Tá? Então, na equação 1, eu utilizo o seguinte. ΔL, o L0 vale 10 metros. O alfa do latão, né, que nós estamos vendo, é 19 vezes 10 a menos 6. 19 vezes 10 a menos 6. A unidade graus Celsius a menos 1 já vou explicar. E o Δθ é de 100, que na verdade é 10 ao quadrado. Ô turma, então vamos conservar aqui o 19. E veja bem, ó. Aqui nós temos 10 elevado à primeira, aqui nós temos 10 elevado ao quadrado, porque o 100 eu transformo em 10 ao quadrado. Então temos 19, 10 elevado à primeira, 10 elevado ao quadrado e 10 elevado a menos 6. Potenciação. Vamos somar os expoentes. Então, se você não entende isso, você tem que ir lá para a aula potenciação. Tá? Na matemática, né? Então aí, 10 a menos 6, 10 ao quadrado, 10 à primeira. Aqui dá menos 6 mais 3 vai dar menos 3. Então nós temos uma dilatação 19 vezes 10 a menos 3. Como é que eu escrevo isso? Para você entender melhor, a dilatação a vírgula está aqui no 19. Como é 10 a menos 3, é o mesmo que dividido por 1000. 10 à terceira é 1000. O 10 a menos 3 é dividido por 10 à terceira. Essa vírgula corre 3 casas para a esquerda. Então, nós temos 0,019. Repito, vou entrar em detalhe. Eu entro em detalhes nisso daqui lá na aula de matemática em potenciação, tá? 0,019 e a unidade é o metro. Se eu for passar para metro, aí nós temos o metro, o decímetro, o centímetro e o milímetro, tá? Se eu for passar aqui uma linguagem mais
aconchegante, ou uma linguagem conhecida, ó, cada vez que eu passo para cá eu multiplico por 10, ou desloco a vírgula para a direita. Então, 1, 2, 3. Aqui eu sei que são 19 milímetros. Então, a dilatação desse cabo foi de 19 milímetros, ou 1,9 centímetros. Tá? Essa foi a dilatação. Agora nós vamos calcular o comprimento final. Turma, vamos calcular então o comprimento final. Vou passar o 10, passa somando. Olha lá, dilatação 0,019 metro. O L é o que eu quero saber, de comprimento final. E o comprimento inicial era 10 metros. Passo para lá somando. Nós temos então um comprimento de 10,019 metros. Esse é o comprimento final do cabo. Turma, já no B eu vou já pular uma passagem. Então vamos lá. Não é pular a passagem, mas eu vou adiantar uma coisa aqui que você vai ver. Ó. O ΔA é a área inicial, o beta e o Δθ. Agora é a dilatação da placa de vidro. Então presta atenção. Dilatação da placa de vidro. Ele quer saber qual é a área final da placa de vidro. Então agora estamos aqui. Ó. Estamos na placa de vidro. Vou usar aqui o alfa do vidro. O alfa do vidro, cuidado que o ΔA é a área final menos a área inicial que ele deu, que são 5 metros quadrados, olha aqui, tá? Igual a, ΔA, A0, A menos A0, final menos inicial. O A0, repito aqui. O beta é 2 vezes o alfa, porque agora nós temos alfa e alfa. Repito, isso é uma boa aproximação, tá? É uma boa aproximação. Porque se a gente falar alfa mais alfa, fica uma coisa sem sentido mesmo, né? Então, o Δθ. Agora vamos substituir os valores, né? A menos a área inicial 5. A área inicial, 5. 2 vezes o alfa do vidro. 2 vezes 8 vezes 10 a menos 6. E o Δθ, 100. Muito bem, aí vai ter A menos 5 igual. Bom, veja aqui, ó. 2 vezes 8 é 16. 16 vezes 5, 80. 80 vezes... Aí 80, vamos por aqui, 80. 80, aí ficou 10 a menos 6 vezes 100, que é 10 ao quadrado. Aí nós temos A menos 5. 10 a menos 6 com 10 ao quadrado dá 10 a menos 4. E 80 vezes 10 a menos 4, simplesmente é isso aqui. Isso daqui é 80 vezes 10 a menos 4, ó, com 4 casas decimais. Também, quem tem dificuldade nessa conta, volta para a parte de potenciação. Então, repito, vamos conferir. 10 a menos 4, 80 vezes 10 a menos 4, 0,080. Muito bem, vou passar os 5 somando. Então, a área final, após a dilatação, é 5 mais isso. Então, vai dar 5,00... Ó, 0,80 não preciso escrever. Então, aqui o final, metros quadrados. Então, essa é a resposta. B. Turma, então, o volume final agora do bloco de chumbo. Esse paralelepípedo, em geometria espacial, eu entrei em detalhes, né? Na geometria espacial já entramos em detalhe o que é paralelepípedo. Bom, volume final, então, vai ficar ΔV V0 gama Δθ. Como é volume,
O gama eu tenho dilatação linear, linear e linear. 3. Então é 3 alfa. Então eu coloco agora volume final menos volume inicial, que é o ΔV. O V0, o gama, que é 3 alfa, e o Δθ. Mesmo esquema do anterior. Então eu tenho volume final, que é o que ele quer saber. O volume inicial é de 50 metros cúbicos. Então eu repito aqui o 50, volume V0. O 3 alfa, vamos ver o do chumbo, é 27 vezes 10 a menos 6. 27 vezes 10 a menos 6. E o Δθ é 10 ao quadrado, que é 100. Então eu vou simplificar aqui, vai ficar V menos 50, né? Nós temos aqui 3 vezes 27, tá? Que dá 81. Então nós vamos fazer 50. Vou explicar para vocês de cabeça como é que você faz isso, ó. 3 vezes 27 é 81, isso daí você tem que saber a tabuada, né? 3 vezes 27, 81. Vezes 10 ao quadrado com 10 a menos 6 dá 10 a menos 4, né? Então eu escrevo aqui 10 a menos 4. Ô, turma, se aqui fosse 100, daria 8.100. Mas como é metade, dá metade de 8.000 é 4.000 e metade de 100 é 50. Então dá 4.050. Só que 4.050 com 10 a menos 4 vai dar o quê? Então, novamente, ó. Se aqui fosse 100, daria 8.100 essa conta. Metade é 8.000, metade é 4.000, 100 é 50. 4.050. 4.050 são 4 casas. Como 10 a menos 4 é 4 vírgulas para a esquerda, é 0,405. Tá? Vou passar os 50 somando. Nós temos, então, um volume final 50,4050, que eu posso colocar simplesmente 405 metros cúbicos. Esse é o volume final do bloco de chumbo.